bem-vindos, né, a essa aula onde a gente vai falar um pouco sobre conteúdos neuroestratégicos no Instagram. Então, hoje eu estou aqui com vocês, né, quem quiser se aprofundar com esse conteúdo, a gente vai até trazer esse conteúdo para vocês aqui hoje. Então, simbora, que tem bastante coisa aqui, né, para a gente trabalhar hoje. Então, para quem está aqui hoje, quero me apresentar. Eu sou, né, Gabi Matos, sou farmacêutica bioquímica, especialista na área de saúde pública, administração. Eu vim da área de saúde, né? Mas em 2020 eu comecei realmente a trabalhar com marketing digital, trabalhar com neuromarketing. Eu sou hoje pós-graduada em marketing digital pela Conquer, pós-graduada em neuromarketing pela FAMESP e também agora pós-graduada em neuromarketing pelo IBN, né? Fiz parte da primeira turma aí de pós-graduação de neuromarketing do IBN. Também sou neuroestrategista e mentora de marketing digital e vendas. Estou aqui no mercado digital desde 2020, quando eu fiz a minha transição de carreira, né, da farmácia para o mercado digital. E já tenho hoje mais de 8.600 alunos em 16 países, com mais de 10 mil vendas realizadas aqui dentro do digital. Hoje eu tenho mais de 100 infoprodutos criados em diversos nichos diferentes, não só no meu nicho, mas no nicho também de alunas minhas, que nós também trabalhamos com a criação de infoprodutos. E mais de 600 mil reais faturados no digital, usando o poder da neurociência. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, para que eu possa realmente agregar um pouco mais de conhecimento para vocês que estão aqui participando dessa aula hoje. E o que nós vamos aprender aqui hoje? Nós vamos aprender a criar conteúdos neuroestratégicos que vendem serviços de alto valor no Instagram. Então, eu quero já dar uma dica para você que está aqui assistindo esse vídeo. Há um tempo atrás, eu participei da série Cérebro e Negócios aqui do IBN. Então, tem um vídeo que eu acredito que é um vídeo falando também sobre como vender mais caro, mais rápido, aqui no Instagram, mais caro, mais rápido e dentro do Instagram. E assim, hoje esse conteúdo, ele é uma parte aprofundada deste outro vídeo, se você quiser assistir depois, vai estar aqui também no YouTube do IBN, você dá uma olhadinha, procura lá na série, que também tem um conteúdo bem legal lá sobre esse assunto para você. Então, vamos lá. O que é um conteúdo neuroestratégico? Né? O que é esse negócio, esse bicho de 7 cabeças que a gente está trazendo para vocês aqui hoje? É um conteúdo que vai além do superficial. É um conteúdo que ele vai atingir locais específicos na mente do seu consumidor de forma inconsciente. Quando a gente trabalha, né, dentro do digital, algumas pessoas já falaram aí, vocês já viram isso aqui em alguns outros momentos aqui pelo IBM, nós temos, o nosso cérebro trabalha em 2 sistemas, né? A teoria, né, que a gente tem esses 2 sistemas trabalhando em conjunto dentro de nós. O sistema 1, que é o sistema mais instintivo e emocional, que é mais rápido, mais intuitivo, mais automático, e o sistema 2, que é mais racional, lento, analítico, deliberado. É como se fosse a representação desse iceberg que vocês estão vendo aqui na tela. Então, é como se o sistema 2, ele é a pontinha do iceberg, que são as decisões racionais que nós tomamos no dia a dia. Muitas vezes, as nossas decisões, a gente acha que a gente toma decisão usando a razão aqui dentro do sistema 2. Mas, o que acontece? Essa decisão, que vem baseada em uma decisão racional, ela, na verdade, é tomada com base em várias outras microdecisões emocionais, instintivas, intuitivas, que nós temos também dentro de nós. Então, esse sistema 2, basicamente, ele é guiado através do sistema 1. E o que acontece quando a gente cria conteúdo neuroestratégico? O conteúdo neuroestratégico, ele vai falar diretamente com esse ponto aqui do nosso cérebro, do cérebro humano, que é o sistema 1, que é o sistema automático do ser humano. Então, ele vai ativar vieses, caminhos, trilhas, né, atalhos específicos dentro do cérebro do nosso cliente de forma inconsciente, fazendo com que o comportamento dele seja guiado, né, de forma inconsciente até o momento da compra. Então, é um conteúdo que vai além do superficial. Então, hoje, se você está criando conteúdo no Instagram e o seu conteúdo não está gerando resultado de venda, muito provavelmente você está criando conteúdo aqui, ó, no sistema 2 do cérebro do seu cliente. E se você quer gerar tudo que nossos colegas falaram aí, né, de conteúdo, ocitocina, que quer gerar dopamina, você precisa trabalhar com esse sistema 1 aqui. Então, é isso que a gente vai falar. O conteúdo neuroestratégico, ele vai trabalhar diretamente nesse sistema 1 do nosso cérebro, para que a gente possa realmente ter resultado de vendas no Instagram. Então, as nossas mentes, elas são, hoje em dia, né, com o avanço das redes sociais, com as mídias sociais,
elas são bombardeadas diretamente por milhares de informações. Disse que hoje, né, estudos já mostram que o homem de hoje, em um dia, ele recebe a quantidade de informações que um homem lá da época das cavernas levava uma vida inteira para receber. Então, imagina, esse cérebro hoje recebe em um dia a quantidade de informação que uma pessoa, né, há milhares de anos atrás, levava uma vida inteira para receber. E para processar todas essas informações, o nosso cérebro ele usa atalhos mentais, são chamados heurísticas, vieses cognitivos, que são momentos, né, atalhos que nosso cérebro, que nos ajuda a tomar decisões, que são decisões mais rápidas, decisões mais automáticas. E o conteúdo neuroestratégico, ele cria atalhos que levam o seu cliente diretamente para a decisão de compra, sem que ele precise pensar demais. Então, é como se ele chegasse lá e quebrasse todas as barreiras do racional e fosse direto para o inconsciente, fosse direto para o irracional, fosse direto para o intuitivo, fosse direto para o automático. E ele vai e quebra essa barreira do racional, chega no cérebro automático do seu cliente e aí você consegue assim falar diretamente com esse inconsciente. Por quê? As nossas decisões de compra, na maioria das vezes, elas são inconscientes, elas acontecem de forma inconsciente. Então, se hoje você, repito, se hoje você está criando um conteúdo que não está gerando resultado para você, então significa que você está aí hoje trazendo muito provavelmente, você está tendo um conteúdo baseado nesse local aqui do sistema 2, ok? Então, vamos lá. Dentro desse processo, o objetivo do conteúdo neuroestratégico é conduzir o público em uma jornada emocional que culmina na decisão de compra. Esse público, ele precisa sentir que está investindo em algo que vale cada centavo. Construindo, então, uma narrativa que vai transformar essa percepção desse público e convencer esse público de que o seu serviço é a escolha certa. Então, o conteúdo neuroestratégico, ele faz com que esse público ele entre em uma jornada com você, não apenas em uma jornada comercial, mas uma jornada emocional. Essa jornada emocional, ela vai ser guiada, né, por você através daqueles conteúdos que são produzidos até chegar em uma decisão de compra. A pessoa que está ali com você, ela precisa sentir que está investindo em algo que vale cada centavo. Então, construir uma narrativa que transforma essas percepções e convence seu público de que seu serviço é a escolha certa é o objetivo desse conteúdo. E ele faz com que você consiga aumentar o valor percebido dos seus serviços, dos seus produtos, porque ele vai quebrar a barreira de preço. Porque se a pessoa vê valor naquilo que você está vendendo, não importa qual é o preço, ela vai pagar. Ela vai se virar nos 30, se gerar desejo, ela vai pagar. Isso eu vejo muito isso dentro do digital hoje. Né? Muitas vezes a pessoa ela chega ali, ela primeiro levanta aquela primeira objeção, mas quando ela vê o valor daquilo, ela arranja um jeito. Então, se o seu conteúdo for realmente algo que faz sentido para ela, vai chegar um momento que ela vai conseguir o valor e ela vai conseguir realmente trazer para você um resultado melhor. Então, dentro disso, aqui, o que eu quero trazer para você de importante dentro dessa jornada? Quando a gente fala de conteúdo neuroestratégico, a gente está falando que menos é mais. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes, deixa eu colocar aqui, ó. Opa! É que muitas vezes a gente quer postar o tempo inteiro, muitas vezes sem estratégia. E eu digo para vocês o seguinte, aqui quantidade tem mais a ver com quantidade do que tem mais a ver com qualidade do que com quantidade dentro dessa jornada, ok? Então, menos conteúdo com mais impacto. Postar de forma inteligente é melhor do que postar todos os dias. Para que você possa se diferenciar da concorrência usando esse tipo de conteúdo. Para que você consiga construir conexão com o seu público também usando esse tipo de conteúdo. E para que você consiga aumentar as suas chances de conversão também usando esse tipo de conteúdo. Então, esse é o objetivo do conteúdo neuroestratégico. E assim, quando você tem algum conhecimento de tráfego pago e você não tem tempo, e assim, eu digo uma coisa, aqui no digital, existem dois tipos de moeda, vamos dizer assim, né? O dinheiro em si e o tempo. Então, ou você está ali dedicando todo o seu tempo para criar conteúdo de valor todos os dias,
Ou você pode investir dinheiro nesse conteúdo. Como assim? Você pode criar um conteúdo neuroestratégico, validar esse conteúdo de forma orgânica, testar esse conteúdo de forma orgânica, e esse conteúdo te trazendo resultado, você impulsiona esse conteúdo. Você joga esse conteúdo para mais pessoas. E aí você não vai ter aquela obrigação de postar todos os dias, porque você vai ter o seu conteúdo trazendo gente nova todos os dias, ok? Eu prefiro realmente fazer dessa forma, ao invés de estar postando todos os dias, porque hoje tempo é dinheiro, eu realmente prefiro hoje estar ali postando de forma estratégica, impulsionando esse conteúdo, trazendo pessoas ali com poucas postagens, mas postagens realmente estratégicas e inteligentes dentro do meu perfil. Então, quando a gente fala de conteúdo neuroestratégico, a gente está falando basicamente de 4 tipos de conteúdo específico, tá? 4 tipos de conteúdo específico. Esses 4 tipos de conteúdo, eles são, né? Vou trazer para vocês aqui, são os conteúdos de autoridade. Eu quero que você printe essa tela. Gente, essa tela aqui tem ouro, tá? Por que tem ouro nessa tela? Porque hoje você pode realmente ter esses conteúdos, vamos dizer assim, né, para você, dentro desse mundo da internet, você tem hoje muita gente falando de um monte, de milhares de tipos de conteúdo. Mas assim, eu já testei vários tipos de conteúdo no meu perfil do Instagram, as minhas alunas também. E eu digo para você, você não precisa de milhares de tipos de conteúdo para você ter resultado, certo? O que você precisa são desses 4 tipos de conteúdo específico. Se você consegue criar esses 4 tipos de conteúdo de forma contínua no seu perfil, você vai conseguir aumentar a sua autoridade e gerar vendas dentro do seu perfil no Instagram todos os dias. Então, quais são esses 4 tipos de conteúdo que a gente vai ter? Esses tipos de conteúdo, o primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo de autoridade. Esse conteúdo de autoridade, ele vai estabelecer você como um especialista incontestável na sua área de atuação, certo? E existem 2 tipos de conteúdo de autoridade. A autoridade percebida e declarada. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. O conteúdo de conexão, ele vai criar laços emocionais para fazer o seu público sentir que está sendo compreendido por você, sentir que está sendo valorizado com você, gerando esses laços de confiança. Essa conexão que gera confiança vai levar à compra, porque a gente só compra de quem a gente confia. E a gente confia em quem a gente se conecta. É aquele amigo, é aquela pessoa que está ali do seu lado, que fala uma coisa com você, por ser seu amigo, você acredita. Então, por quê? Porque você confia naquela pessoa. Aprovação social. A gente tem um conteúdo de aprovação social ou de prova social que fornece para as pessoas a prova concreta de que você entrega resultados reais e consistentes para o seu público. Esse é um tipo de conteúdo que não pode faltar, principalmente se você quer vender serviços de alto valor no Instagram. Quando eu falo serviços de alto valor, eu estou falando de serviços acima de R$3.000. 3.000, 5.000, 10.000. Mas se serve para vender serviços de alto valor, com certeza vai servir também para vender outros tipos de serviço de um valor menor. Então, esse tipo de conteúdo de aprovação social, ele é importantíssimo para que você consiga vender e vender caro no Instagram, ok? O outro tipo de conteúdo, que também assim, é um conteúdo essencial, é o conteúdo de reciprocidade. Esse conteúdo de reciprocidade, ele vai gerar uma boa vontade e um senso de dívida emocional, predispondo o seu público a retribuir você de uma forma de compra. É aquela sensação, eu costumo dizer que esse conteúdo de reciprocidade é aquela sensação quando a gente está em um local, sei lá, a gente recebe no Natal, por exemplo. A gente recebe um presente de alguém e a gente não comprou nada para aquela pessoa. Não é desconfortável? É muito desconfortável. Quando a gente recebe esse presente e não tem nada para dar em troca para essa pessoa. Então a gente acaba, na verdade, se sentindo constrangido. Porque a gente quer automaticamente dar algo em troca. É como eu falo aqui, por exemplo, com as minhas vizinhas aqui, né? Eu estou no interior da Bahia e as minhas vizinhas, elas geralmente trazem, né, comidinhas aqui para casa. Quem tem vizinho bom sabe como é isso, né? Geralmente traz uma vasilhinha com algum doce ou com alguma comida para mim e eu nunca devolvo essa vasilha vazia, porque eu não me sinto bem de devolver essa vasilha vazia. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder devolver. É a reciprocidade. Então, você também pode trabalhar e precisa trabalhar a reciprocidade dentro do seu perfil no Instagram. Então, nos próximos slides, eu vou dizer para você como que você vai fazer para trabalhar todos esses tipos de conteúdo de forma mais específica, tá? Então, vamos lá. O primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo autoridade. Esse conteúdo autoridade, ele vai fazer com que seu público perceba seu conhecimento sem que você
Deixa eu colocar aqui grande, pronto, tirou ali o negocinho, né? Faz seu público perceber seu conhecimento e expertise sem que você precise dizer diretamente para ele sobre que você conhece ou que você tem expertise naquilo ali. Existem dois tipos de autoridade, a autoridade percebida e a autoridade declarada. Na autoridade percebida, você faz com que seu público perceba seu conhecimento sem você dizer diretamente que você tem aquele conhecimento. É o tipo de conteúdo que faz com que as pessoas digam, nossa, ela realmente sabe o que está falando. Então, é isso que eu estou fazendo para você. Então, lá no início da aula, lembra que no início da aula eu cheguei para você e fiz isso aqui, ó, e declarei para você, falei da minha formação para você? No início da aula eu falei da minha formação para você. Então, aqui eu estou declarando a minha autoridade, estou dizendo as minhas credenciais. Então, eu estou declarando essa minha autoridade aqui. Então, quando eu chego aqui e falo e começo a dar a aula, explicar para vocês, vocês estão percebendo que eu tenho autoridade pelo que eu estou ensinando, que eu estou mostrando que eu sei o que eu estou falando. Então, no conteúdo de autoridade percebida, você percebe a autoridade sem falar diretamente. No conteúdo de autoridade declarada, você comunica suas credenciais, suas formações, seus prêmios, seus métodos. Você mostra de forma clara e direta o que faz de você um especialista. Então, eu declaro a minha autoridade. Então, por exemplo, aqui eu cheguei e declarei que eu tenho pós-graduação, eu declarei que eu tenho resultados, eu declarei que eu tenho vendas, eu declarei isso. Você não precisa acreditar em mim. Mas quando a partir do momento que eu começo a ensinar para você, trazer para você um conteúdo legal, que você vai aprendendo, que te traga insights, você vai começar, nossa, a Gabi sabe do que ela está falando. Aí a autoridade percebida, você percebeu que eu tenho autoridade, sem que eu precisasse explicar as minhas formações. Eu poderia simplesmente pegar aquele card lá de quem eu sou, jogar para o final, que não faria diferença. Mas aquela autoridade declarada, ela é importante para que as pessoas elas cheguem ali e percebam que com quem você está falando, porque de forma eu comunico abertamente as minhas credenciais. Então, quais são os exemplos dessa autoridade percebida, além do que eu já falei aqui? Então, quando você coloca o antes e o depois de um projeto, a pessoa está percebendo, né, o resultado de forma clara. Né? Quando você coloca algum infográfico com insights do seu método. Então, qualquer conteúdo educativo, ele vai levar a pessoa a perceber como autoridade. Qualquer conteúdo educativo, ele é de autoridade percebida. Tá? Então, se você cria uma técnica que trouxe resultado, você ensina alguma coisa, você ensina estratégia, você mostra erro, você diz como evitar erro, qualquer conteúdo educativo em si, ele vai servir como conteúdo de autoridade percebida. O conteúdo de autoridade declarada é quando você dá a carteirada. Tá aqui minha carteirada. Então, eu tô mostrando minha conquista, tô mostrando minha formação. É quando o IBN chega e fala assim, Gabi, vem dar aula aqui. Então, assim, é tipo assim, aquele post do IBN lá no meu perfil, nossa, o IBN me convidou. Eu sou importante, né? Eu consigo trazer para vocês um conteúdo que o IBN acha relevante. Então, eu tenho a chancela do IBN. Como eu tenho a chancela do IBN, automaticamente eu me declaro autoridade. Vocês me percebem como autoridade. Então, assim, se eu tenho imagem de diploma, imagem de certificado, então, assim que termina a pós-graduação, eu pego meu diploma, coloco ali, o diploma do IBN, que tem muito valor no mercado, meu certificado, post de eventos ou cursos importantes que eu participei. Então, aquele post que colocamos, né, todos nós aqui como alunos, colocamos lá no nosso perfil, dizendo que vão participar do evento do IBN, que vamos palestrar no evento do IBN, tudo isso é autoridade declarada. Porque as pessoas que estão ali, elas nos percebem com a autoridade, falam, nossa, a Gabi não é qualquer uma, ela realmente sabe do que ela está falando, eu posso confiar no conteúdo dela. É basicamente isso. O conteúdo da autoridade, ele faz com que a pessoa confie em você. Confie na autoridade, que é você. Então, é isso aqui. Estabelece você como um especialista incontestável em sua área de atuação. Então, se hoje eu estou aqui palestrando para você, você vai olhar para mim e vai entender como especialista. Gente, estou falando assim para mim como exemplo, tá? Para que vocês percebam que está acontecendo aqui, vocês não estão nem percebendo isso. Então, o IBN, né, traz esse tipo de autoridade para nós, como autoridade declarada e percebida. O segundo tipo é o conteúdo de conexão. Dentro do conteúdo de conexão, o que a gente vai ter? Dentro do conteúdo de conexão, deixa eu voltar aqui, nós temos, basicamente, 3 tipos de conteúdo do conteúdo de conexão, que é o conteúdo de similaridade, empatia e identificação. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então, vamos prestar atenção aqui na diferença dos conteúdos. O conteúdo de similaridade, ele vai destacar semelhanças entre você e o seu público.
vai criar uma sensação de pertencimento e faz com que seu público veja você como alguém igual a eles. Então, quando você chega ali, conta uma história pessoal que vai ressoar com as experiências do seu público. Então, por exemplo, eu conto muito lá as histórias que eu passei quando eu comecei no digital, os medos que eu tinha, porque eu tinha medo de gravar vídeo, eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de fazer stories, eu tinha vergonha de aparecer. Então, eu falo dos desafios comuns que eu enfrentei, como eu superei esses desafios. Interesses e hobbies também entram nesse conteúdo de similaridade. Então, os interesses que eu tenho, os hobbies que eu tenho, que é comum com a minha audiência, entra nesse conteúdo de similaridade. Outro conteúdo de conexão, que gera muita conexão, é o conteúdo de empatia, que nosso colega Polly falou aqui anteriormente. A empatia, ela vai além da similaridade. A similaridade é quando eu chego ali, eu mostro a minha história, conto como eu superei e mostro como eu vivi aquilo. A pessoa vai me ver naquilo ali. Nossa, eu passei por isso. Já a similaridade, ela mostra que eu entendo a dor na minha audiência e faz com que a pessoa perceba que eu sei como é estar no lugar dele. Faz as pessoas se sentirem vistas e compreendidas. É como geralmente eu dou um conselho, quando eu dou uma mensagem baseada em uma experiência que eu tive, que aquela pessoa está vivendo. É quando eu pego alguma história de como eu ajudei alguém a superar alguma dificuldade, como eu ajudei alguma aluna minha também a trazer, superar aquilo ali. Citações que vão refletir essa compreensão e essa empatia. É tipo assim, é você mostrar para a pessoa que está ali que você entende a dor dela, que você entende o que ela está passando, que você já passou por isso. Mesmo que você não tenha passado por isso, você entende a dor dela. Então, quando eu chego ali, por exemplo, uma nutricionista que nunca foi gorda, vamos dizer assim, né? Que nunca foi gorda. Ela não tem como criar um conteúdo de similaridade, porque ela nunca viveu aquilo ali. Mas ela pode criar um conteúdo de empatia. Por quê? Porque ela vai dizer de história de pessoas que estavam naquela situação de sobrepeso e que ela, de alguma forma, ajudou. E ela entendia a dor daquela cliente, assim como ela entende a dor desse público, percebe? Então, o conteúdo de empatia é você perceber, a pessoa perceber que você entende a dor dela, que você entende o desejo dela e que você está ali pronta para ajudar naquela dor e naquele desejo. O conteúdo de identificação, ele basicamente é o seguinte: enquanto a similaridade e a empatia vai construir a base, vamos dizer assim, né, dali desse processo de conexão, a identificação é o ponto de o público se ver na sua história. Faz com que as pessoas pensem, essa sou eu, ou eu poderia ser como ela. Então, é quando, por exemplo, no conteúdo de identificação, eu, Gabriela, falo que aqui muitas vezes não tem a ver com o conteúdo técnico, mas com o conteúdo mais emocional. É quando eu pego a minha jornada pessoal e trago para o meu público. Como, por exemplo, eu chego ali e falo que eu tive meu filho com 20 anos, que eu fui mãe solteira, né, que eu moro no interior, que eu passei por uma transição de carreira, que eu moro no interior da Bahia, que eu busco, né, que eu passei por isso e aquilo outro, porque eu trago aqui na identificação meus valores, as minhas crenças com o meu público. Então, eu tenho minha família como valor, eu tenho minha religião como valor, eu tenho minha crença católica como valor, eu tenho minha opinião de direita como valor. Se isso é importante para você, você precisa compartilhar e trazer pessoas para identificação junto com você. É um post que mostra, talvez, que você passou por uma fase difícil que você viveu e seu público também vive. Aqui ele vai ficar um pouco na similaridade. Mas identificação é a pessoa olhar para aquilo ali e falar, nossa, essa sou eu. Eu também sou desse jeito. Né? Ou eu poderia ser assim, eu poderia passar pela jornada que a Gabi passou. Eu também sou mãe solteira e eu quero, né, viver, ter essa liberdade de estar com meu filho trabalhando em casa. Então, todos esses conteúdos, eles, na verdade, assim, eles se conectam, eles acabam entrando um dentro do outro, mas é importante você entender que esses 3 tipos de conteúdo são os conteúdos que vão gerar conexão dentro do seu perfil, fazendo com que as pessoas confiem em você. O terceiro tipo de conteúdo, ele é um conteúdo que vai gerar aprovação social. É o conteúdo de prova social. E dentro do conteúdo de prova social, a gente tem 2 tipos de prova social, que é o conteúdo de prova social aberta e o conteúdo de prova social fechada. Então, dentro do conteúdo de prova social aberta e fechada, a gente tem o que aqui? Aberta é quando a gente tem os resultados abertos para o nosso cliente, e a gente tem depoimentos e cases de sucesso ali de forma aberta para todos que estão ali. Então, a gente coloca ali só o print do depoimento, coloca o estudo de caso de forma aberta, para que as pessoas cheguem ali e vejam. A prova social fechada, diferente da prova social aberta, é a abordagem mais sutil, que vai integrar os resultados ali dentro de outro conteúdo. Então, você menciona um conteúdo e dentro do conteúdo você coloca uma prova social de forma mais, vamos dizer assim, indireta,
para que as pessoas percebam aquilo ali, ok? E por fim, o conteúdo de reciprocidade, que é quando a gente tem ali também, você entrega algo de valor, aquele presente que você dá para a pessoa, sem a pessoa estar esperando receber. E dentro do conteúdo de reciprocidade, nós temos dois tipos de conteúdo, que é o conteúdo de reciprocidade perceptível e imperceptível. O conteúdo de reciprocidade perceptível é quando você dá realmente algo em troca, de forma muito concreta. Então, por exemplo, quando o IBM chega aqui, oferece um conteúdo gratuito para você, oferece um e-book gratuito, um guia, um checklist, um webinar, uma aula, é algo perceptível, ela está dando algo de forma clara para você, para que você possa receber. E o de reciprocidade imperceptível é quando a gente coloca ali pequenas estratégias dentro de outros conteúdos, insights, e oferece pequenas vitórias dentro de outros modelos de conteúdo. Então, aqui no de reciprocidade imperceptível, a gente entrega valor de forma mais sutil, quase que imperceptível para as pessoas. Certo? Então, agora é hora de agir, de ganhar presente. Então, já falei aqui desse tipo de reciprocidade, eu vou realmente trazer isso aqui na prática para você. Que é o seguinte, agora eu trouxe para você aqui, quem quiser assistir essa aula, né, eu trouxe um presente para você, que é esse conteúdo, esse e-book de conteúdos neuroestratégicos, que é um e-book gratuito, que na verdade esse conteúdo dessa aula foi retirado desse e-book, lá tem muito mais coisas, muito mais exemplos, para que você possa realmente entender melhor esse tipo de conteúdo e assim conseguir também ter um resultado melhor nas suas redes sociais. Se você quiser esse e-book, é você pegar esse QR Code aqui e mandar mensagem lá no meu Instagram, que eu mando para você esse conteúdo, tá certo? E um dos lemas que eu tenho aqui dentro do digital é esse: servir primeiro e vender depois. Porque quando a gente serve, a gente entrega esse tipo de conteúdo, aqui a gente realmente faz com que as pessoas elas venham depois e a venda acaba vindo como consequência.